nem deixe entrar por aqui, mas que pelo menos quando entrou por aqui, antes de sair por aqui, seja gravado lá no nosso como é que fala ali no computador? No HD, né? Fica gravado ali. Isso é muito importante para que, quando nós ouvimos a palavra, através da pregação e do ensino dessa palavra, que a gente peça ao Espírito Santo que nos ajude a reter o máximo do conteúdo que vai servir de alicerce espiritual e de bom desenvolvimento da nossa fé através da comunhão com as outras pessoas. Então nós dissemos agora há pouco que o dever de cada crente é valorizar as coisas e não as pessoas. Certo ou errado? Certo ou errado? Interessante, né? Quando as coisas estão erradas, a gente de imediato já diz que está errado. Para dizer que está certo já é um pouco difícil. Mas eu falei isso para testar a sua atenção e a sua participação. Vou repetir aqui o correto. Temos que valorizar as coisas e não as pessoas. Sim ou não? Não. O que é que nós temos que fazer então? Valorizar primeiro as pessoas e não as coisas. Então, o foco do apóstolo Paulo, no seu dia a dia, no seu testemunho pessoal, no seu convívio com as pessoas, na sua relação interpessoal, estava sempre nas pessoas e não nas coisas. Quem já ouviu falar da galeria dos heróis da fé? Levante a sua mão. Onde está escrito isso? Na Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Então lá nós veremos que nessa galeria dos heróis da fé poderia ser chamada também de galeria dos santos do Antigo Testamento, em que pese está lá em Hebreus. No capítulo 16 da Epístola aos Romanos, muitas pessoas chamam de galeria dos crentes do Novo Testamento. E Paulo coloca alguns deles principais da igreja primitiva. Vamos continuar aqui no nosso, tem que mudar de canal aqui, mas já chegamos lá. No nosso slide, ver onde é que nós paramos. O valor de quem? Perderam uma grande oportunidade as mulheres aí. Queria ouvi-las então. Só as mulheres. Esse subtópico vai falar sobre o quê? Irmãs, aproveite a oportunidade. Esse segundo tópico diz o quê? Isso, tem que aproveitar essa oportunidade, né? Então vejam só que detalhe interessante. No ministério terreno do Senhor Jesus, que teve aproximadamente 3 anos e meio após o seu batismo em águas, com a inauguração desse ministério, vejam bem, está lá o Senhor Jesus sendo batizado nas águas do Rio Jordão, e de repente
ouve-se uma voz do céu dizendo: esse é meu filho amado, em quem tenho muito prazer, escutai-o. Aquelas pessoas que equivocadamente não creem na doutrina da Trindade, não gostariam nunca que esse versículo estivesse escrito na Bíblia, porque eles não creem na doutrina da Trindade. E como é que está lá o Filho, Jesus e todos os circunstantes ouvindo o Pai falando com ele? Então é um detalhe que a gente deve estar atento. Mas no ministério de Jesus, as mulheres foram essenciais, e isto trouxe muita preocupação para os líderes religiosos judaicos, porque a mulher, ela tinha muitas restrições no que se refere a adorar a Deus. Na sinagoga, por exemplo, tinha um cercadinho lá atrás, onde as mulheres podiam ficar assistindo por aquelas espécies de grade toda a adoração que estava sendo feita pelos homens. Elas não tinham essa liberdade nem de acesso, elas não podiam ler a Torá, a lei de Deus, elas não podiam nada, tinham que se contentar em assistir lá do cercadinho e nada mais. Jesus, quando vem trazer a sua mensagem do o Evangelho, e vejam bem, estávamos num contexto, eu já fiz menção aqui, do Império Romano, e no direito romano estava escrito com todas as letras que a mulher era semelhante a um objeto do qual o marido podia se dispor como bem entendesse. Vem Jesus nesse contexto político e religioso, dignificando a pessoa da mulher. Elas foram essenciais, sempre estiveram ao lado do Senhor Jesus desde o seu nascimento. Elas já o acompanhavam na sua apresentação no templo, lá estavam. E diga-se de passagem, a profetisa traz uma palavra que ficou registrada nas Escrituras. As mulheres sempre serviam a Jesus. Essas mulheres contribuíam financeiramente para o ministério de Jesus. E muita gente que acha assim: bom, Jesus está lá com os 12, eles tinham que tomar café, almoçar, jantar, tinha que ter um lugar onde morar, tinha que se vestir. De onde saía esse dinheiro? Alguns até cantam hinos de que Judas Iscariotes era o tesoureiro que levava o dinheiro. Mas dinheiro de onde? Então, muitas mulheres de Deus que tinham posses financeiras ajudavam e patrocinavam esse trabalho realizado pelo Senhor Jesus. Elas estavam presentes na sua morte, enquanto a maioria do colégio apostólico correu, fugiu, elas estavam lá. Elas estavam lá. Agora, mulheres que me ouvem aqui, irmãs, é para glorificar a Deus com o advento do cristianismo, com a mensagem transformadora e libertadora do Senhor Jesus. Vejam que coisa linda.
As mulheres podem ler esse último tópico aí, bem alto. Após uma vez, só para descontrair um pouco aqui, eu estava ministrando um estudo e está certo que tem dificuldade da claridade aqui. E a caixa um pouquinho. Eu não tinha observado. Mas tudo bem, eu vou repetir aqui. Então eu tinha colocado um quadro, tinha uma tela bem grande, bem visível, não tinha problema de claridade. E eu disse para os irmãos assim: então os irmãos leiam o que está escrito nessa tela, está projetado na tela. Um irmão levanta e diz assim: dá licença. Pois não, nós estávamos interagindo, não era uma pregação do evangelho formal, não era um monólogo. Ele disse: pois não, irmão. Eu assim: o senhor pode me informar onde está a tela? Antes de eu informá-lo, eu disse para ele o seguinte: segunda-feira eu recomendo, irmão, marcar uma consulta com um oftalmologista, porque está difícil, a tela está aqui, bem grandona. Agora, se eu pedisse para ele ler o que está aí, seria mais difícil. Mas os irmãos estão vendo onde está a tela? Estão? Interessante, né? Na igreja pentecostal o sim é amém, mas é bom, já está convencionado, né? Pelo menos, se alguém não disse amém no culto inteiro, pelo menos nessa hora vai dizer, né? Assim seja, confirmando a palavra que está sendo transmitida. Após a sua ressurreição, foi uma mulher que Jesus apareceu pela primeira vez. Quer mais privilégio do que esse? Aleluia! Jesus valorizou a pessoa da mulher, honrando até nesse último momento e no primeiro momento depois da sua morte. Uma mulher teve o privilégio de não só ver, mas de conversar com Jesus ressuscitado. Se eu fosse mulher, graças a Deus que não sou, não tenho esse negócio de identidade de gênero, não, tá? Eu sou homem mesmo. Eu glorificaria a Deus pela distinção, pelo amor, pela consideração que Jesus tem por uma mulher crente. Aleluia, glórias a Deus. Então nós notamos que a relação de nomes, nesse caso específico, tem um significado muito grande. E se nós examinarmos com cuidado essa relação dos nomes, nós vemos que são pessoas totalmente diferentes uma das outras, que somente um milagre chamado Evangelho pode explicar a interação que existia naquela comunidade da igreja primitiva. Vejam só a diversidade de pessoas, judeus e gentios juntos. Isso era uma loucura para os judeus, principalmente ortodoxos. Jamais um judeu entrava na casa de um gentio, e se passasse perto, não seria o caso hoje, mas como alguém às vezes fica arrepiado do sangue de Jesus tem poder e tal. Não, eles abominavam, não podia nem tocar numa pessoa dessa. Gentios, naqueles dias do ministério de Jesus, eram considerados como cães. Lembram-se
de um texto lá em Apocalipse que fala os cães, os feiticeiros, esses não herdarão o reino dos céus, os mentirosos, adúlteros. Esses cães eram uma palavra de deboche, de desqualificação que os judeus usavam em relação aos gentios. Gentios eram aqueles que não eram judeus. E a explicação histórica dessa palavra desonrosa ao tratar um não judeu como cão tinha uma explicação. Eles diziam que, como um cachorro que revirava a lata de lixo e não selecionava os alimentos, distinguindo do que era puro e impuro, o gentil, o ímpio, era considerado como um cão por causa disso. Agora imagine, depois da conversão, eles estarem juntos, sentados juntos, dando a paz do Senhor um para o outro, se alegrando juntos, glorificando a Deus juntos. Gente que vinha de um contexto espiritual muito apurado, e aqueles que vieram do paganismo, com toda aquela bagagem negativa, ricos e pobres, homens e mulheres. E hoje, na dispensação da graça, não é isso que está acontecendo aqui conosco? Quanta gente ruim, ladrões, assassinos, prostitutas, e pessoas da pior espécie, juntos todos aqui, como nós sempre dizemos, lavados, remidos pelo sangue, aleluia, pelo sangue de Jesus. Quando eu me lembro, vindo de São Paulo para o Paraná, a nossa porta de entrada foi a cidade de Arapongas, e aos 17 anos de idade, eu era vou passar para vocês aqui o meu currículo vitae. Era um zero à esquerda, um Zé Ninguém da vida, que ninguém dava nada por mim, e quando eu chegava, era a mesma coisa que não chegou. Mas no dia 23 de fevereiro de 1969, quando o pastor de saudosa memória, Elias Alves Moreira, fez um apelo, e eu estava no último banco, como aquele irmão nipônico deu testemunho aqui ontem. Eu achei engraçado quando disse: se acontecesse alguma coisa eu já corria. Eu estava mais ou menos assim. Quando menos dei por conta, estava de joelhos na frente do púlpito, chorando, recebendo Jesus como meu Salvador. E hoje estou aqui, pela graça de Deus, compartilhando desta palavra transformadora que chegou ao meu coração ainda nos dias da minha juventude. Aleluia. E a lista desses nomes que estão aí no capítulo 16 aos Romanos, elas tinham judeus, que era o caso de Priscila e Áquila, Maria, Andrônico e Júnias, Apeles, Herodião, esses eram judeus. De romanos tinha lá o Amplíato e o Urbano. De grego tinha um representante, Epêneto. E de escravos tinha lá o Amplíato, Urbano, Estaques, Flegonte, Pérside e Hermes. Então veja, ninguém, por mais poder de persuasão naqueles dias, tinha capacidade de juntar no mesmo lugar
pessoas das mais diferentes origens se chamando de irmãos.